Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar boas-vindas agora nesse período da tarde, onde continuaremos o terceiro encontro nacional do LexML. Hoje, na parte da manhã, foi bastante interessante para aqueles que puderam comparecer. Nós tivemos a abertura com a presença da doutora Doris, que é diretora-geral do Senado, e a doutora Cláudia Lira, que é a secretária-geral da mesa, e mais alguns participantes. Depois nós tivemos um painel sobre gestão da informação. Nós tivemos o lançamento do modelo Silex, que foi colocado em consulta pública e que os senhores têm dentro das suas pastas esse modelo. Então, esse modelo Silex está em consulta pública no site. Ele foi feito com um grupo multidisciplinar, interinstitucional, usando a experiência de vários colegas, com várias formações acadêmicas, mas nós sabemos que é um modelo complexo e que precisa da experiência de todos nós. Então, nós convidamos a todos a contribuir nessa consulta pública, avaliando, analisando o modelo e oferecendo sugestões. Foi desenvolvido essa aplicação aqui, que pode receber os comentários a cada um dos dispositivos, dos requisitos que estão no modelo Silex. Além disso, as pessoas que se acanharem um pouco de usar essa ferramenta poderão também enviar a sua sugestão, seu comentário por correio eletrônico. Além disso, nós temos aqui, nós distribuímos para todos vocês, esse é só uma edição preliminar do modelo, uma edição para consulta pública. Se alguém tiver interesse em outros exemplares, ele está disponível também para download no mesmo aplicativo. No painel sobre gestão da informação jurídica, nós tivemos a presença da doutora Sávia, da Advocacia Geral da União, do Adolfo Furtado, da Câmara dos Deputados, a minha própria, representando a Secretaria de Gestão de Informação e Documentação do Senado Federal, o Alexandre Torres de Araújo, da Receita Federal do Brasil, e a Raquel Caetano, da Supremo Tribunal de Justiça. Todos colocaram importantes contribuições e questionamentos sobre a gestão da informação jurídica, os problemas que nós enfrentamos, os problemas que nós devemos ainda enfrentar para poder construir sistemas de informação jurídica cada vez mais perto da perfeição, que tragam as informações necessárias para os nossos usuários de forma completa, de forma abrangente, de forma consistente. Esse que é o objetivo, em suma, de todos os sistemas de informação. Pois bem, daremos início, então, ao período da tarde. Desculpa. Depois foi lançado também o manual de pesquisa do portal LexML, apresentado pela nossa colega Nájila, que foi do STJ, que foi a coordenadora do evento, a coordenadora do grupo de trabalho. É um manual que nós também levamos muito tempo escrevendo, preparando, trazendo exemplos, e procuramos que ele fosse bem completo e bem escrito de uma maneira bem acessível, que pudesse realmente servir a sua finalidade de manual. De qualquer forma, nós sabemos também que estávamos todos envolvidos nesse projeto. Para nós parecia muito simples algumas coisas, né? Alguns fatos, algumas formas de pesquisar, e também, de certa forma, colocamos esse manual sob a apreciação de vocês, e gostaríamos de comentários que vocês pudessem nos dar sobre formas que nós poderíamos melhorar o manual de pesquisa do LexML. Vocês percebam que ele foi feito, até o projeto gráfico, de uma forma que ele pode até ser colocado em frente, né, o seu monitor, o seu computador, e assim facilitando o acesso, a consulta a este manual. Ok? Vamos dar início, então, com o painel Novas Ferramentas, Novos Avanços. Vamos começar, então, mostrando o LexEdit, que é o editor de documentos legislativos, e convidamos o Marcos Fragomeni, do Senado Federal, para fazer a sua exposição.
Marcos Frogameni é graduado em Ciência da Computação, atualmente é chefe de serviço Soluções para Atividade Parlamentar e Consultorias da Secretaria de Informática Prodazem do Senado Federal. Olá, boa tarde a todos. Eu vou falar de pé que eu prefiro, né? Vou apresentar para vocês o LexEdit, que é uma plataforma para edição de textos legislativos que a gente vem trabalhando dentro do projeto LexML. Então, é uma das iniciativas nossas para tratamento do texto integral. Então, nós vimos... O LexML é mais conhecido pelo portal, né? Que é um ponto único de pesquisa de informação legislativa e jurídica, onde o texto integral é acessado, é encontrado pelo XML, mas é acessado o texto no formato original dele no site do provedor de dados. E a gente está trabalhando em soluções para trabalhar o texto integral no formato XML. Então, uma das iniciativas do projeto LexML para tratamento do texto integral é o LexEdit, né? Então, vamos passar o slide, né? Então, contexto, né? A gente vai falar sobre informática no processo de autoria legislativa, falar sobre técnica legislativa, caracterizar o LexEdit e fazer uma demonstração dele funcionando com edição de emendas e de requerimentos legislativos. Quanto à informática no processo legislativo, ela, no processo de autoria legislativa especificamente, ela tem sido usada simplesmente como uma evolução numa máquina de escrever. Então, a gente não tem editores especializados que realmente auxiliem de uma forma diferenciada a produção de textos legislativos. Então, a gente veio de uma máquina de escrever manual para uma elétrica para um computador que está sendo usado com um processador de textos que é genérico para escrever desde uma receita de bolo até uma Constituição. Então, vamos passar. No processo de autoria legislativa, os principais documentos são o projeto de lei, são as emendas e os pareceres. E durante todo o processo legislativo, existem os requerimentos que são utilizados para intervir durante o processo, né? Então, são os principais documentos. No caso, o LexEdit, no momento, ele está trabalhando só aqui com emendas e com requerimentos. A gente pretende já começar o desenvolvimento do módulo de proposições ainda esse ano. Próximo slide, por favor. Quanto à técnica legislativa, existem várias normas que já definem como deve ser escrita uma lei, manuais de redação, prática também que as pessoas se referem para escrever. E tem vários aspectos estruturais, linguísticos e semânticos. O editor vai auxiliar principalmente nos aspectos estruturais, mas em alguns momentos também ele ajuda em aspectos linguísticos e semânticos. A gente vai mostrar agora vários casos de erro de técnica legislativa encontrados em documentos do Senado e que vários deles poderiam ter sido evitados se a gente tivesse utilizado uma ferramenta especializada, né? Nesse primeiro caso aí, a gente tem uma PEC com um artigo que não começa com arte, uma citação de uma lei que não está entre aspas aqui, teria que fechar aspas aqui e abrir e fechar. E no caso do inciso, o inciso ele deve ser escrito com número romano seguido de um traço, né? E ele está com um ponto. Então são aspectos estruturais que não foram seguidos, né? Não foram respeitados. E ali em cima ainda tem um instituir em maiúscula e aqui embaixo utilizado o inciso como se fosse uma explicação em vez de enumeração, sendo que se usa para enumerar, né? Ele poderia estar no próprio parágrafo 3º, né?
É isso, João? É isso mesmo. Outro caso. A tecla legislativa diz que a estrutura do artigo artigo se divide em caput e parágrafos. E os caput e parágrafos são subdivididos em incisos, alíneas e itens. No próximo slide a gente vê um projeto de lei com artigo sem incisos, com alíneas diretamente abaixo do artigo. Próximo slide. Outra coisa, os agrupadores de artigos são articulação, parte, livro, título, capítulo, seção e subseção. No próximo slide a gente vê que o próprio Código Civil, que é um novo Código Civil, que é uma legislação recente, né, apresentou um subtítulo, e o subtítulo não existe, né? Ele não seria nem necessário, porque se eu quiser dividir livro, capítulo, 4 níveis, né, até capítulo, eu poderia fazer capítulo, título, livro, ou então ir até a subseção, até a seção. Próximo slide. Um outro caso aqui é o de rótulo duplicado. Então, tem artigo 2º e artigo 2º novamente. Isso é muito comum, assim, a pessoa recorta e cola e não vê. Próximo slide. Nesse caso aqui, eu tenho parágrafo único, primeiro e segundo. É o único, mas ele tem mais 2 em seguida, né? Mas chega a ser engraçado, né? Então, composição de digitação. Aqui, para formatar o texto, quem escreveu quebrou um parágrafo no meio, deu um enter aqui para dar uma margem e continuou embaixo. Então, esse tipo de coisa, assim, para aquele documento que ele está fazendo no momento, resolve. Mas para a gente reutilizar ele para outros fins, vou dar um exemplo assim, simples, se você puser para um programa desse que lê em voz alta para você o texto, ele vai dar uma pausa que é desnecessária, vai dizer que começou um outro parágrafo ali. E não vai ler direto. Caracteres, no próximo slide a gente tem caracteres impróprios, por exemplo. Um leitor de texto ia falar de artigo 12 aqui e artigo L2 aqui. Para quem está lendo, às vezes não vai fazer muita diferença, mas isso aqui é resquício da máquina de datilografar antiga, que não tinha número 1. Eles economizavam a tecla 1 e o pessoal digitava o L. Símbolo de ordinal. Aqui é primeiro com símbolo de ordinal, aqui é 1 com O e aqui 1 grau. Então, um editor especializado não vai fazer isso, né? Próximo slide. A gente viu documentos estruturados, né? E agora a gente vai ver exemplos de erros em requerimentos. Aqui, um requerimento que se repete aqui no início dele. Fundamento do artigo 50 da Constituição Federal. Requeiro mais informações. Requeiro nos termos, ao mesmo tempo ele repetiu aqui artigos, os mesmos artigos, requeiro. E isso foi apresentado no Senado, no processo legislativo do Senado. Aqui mudaram de 3 para 5 e não sei qual que vale. 5 por extenso e 3 em numeral. E ele trocou entre os 2 lugares, né? Aqui. No caso da fundamentação do Regimento Interno do Senado Federal, uma comissão temporária ela pode ser interna ou externa. Nesse artigo 74, o inciso 1 diz que é interna, o inciso 2 que é externa. Aqui ele não diz nem qual é o inciso e nem se é interno ou externo. Então, não tem como saber se ele está propondo a criação de uma comissão temporária interna ou externa. Outra coisa, a comissão temporária tem que ter um prazo para ser temporária, né? Então, esse daqui falou assim, eu quero criar uma comissão temporária e não disse por quanto tempo. E na fundamentação legal, ele é dito que tem que ser posto o prazo, que tem que dizer se é interno ou se é externo, tem que ser citada a fundamentação. Então, existem várias informações que são obrigatórias. São obrigatórias na construção de um requerimento. E quem está fazendo do zero, pegando, recortando e colando, partindo uma folha em branco, tem muita chance de esquecer, de errar.
O LexEdit não é um Word. O Word é uma folha em branco. Vou mostrar na próxima página. O Word é isso daí. Então, tá tudo... Ele não te ajuda praticamente nada, só escrever o texto e formatar. Ele também não quer ser Word. O Word ele é muito bom de uma forma genérica, como processador de textos, mas não é bom o suficiente para me ajudar com meus textos legislativos. Então, ele é um ambiente de autoria, que tem por objetivo substituir os processadores de texto na autoria legislativa. No momento, como eu já disse, a gente endereça emendas e requerimentos e proposições e pareceres a gente vai fazer no futuro. Proposições a gente pretende já nesse ano começar a desenvolver começar a desenvolver esse módulo. Para emendas, a parte de requerimentos a gente conseguiu fazer ele bem extenso, a gente consegue criar um modelo para todos os requerimentos do Senado Federal. E, no caso de emendas, a gente atende a mais ou menos 95% das emendas, só não tá conseguindo fazer emendas ainda em emendas que têm tabelas, imagens e fórmulas na articulação, que também não é algo que seja... não é comum e também não é muito indicado, porque a emenda é um documento para ser lido, então você bota uma imagem ou bota uma tabela, dificulta a leitura. Normalmente estaria num anexo, né? Uma tabela. E a gente ainda não trata também anexos nem alteração de anexos. Alguns benefícios do editor de textos, do LexEdit, para emendas. Então, ele vai respeitar sempre a estrutura hierárquica da articulação dos dispositivos. Vai fazer sempre artigo com caput, parágrafo com incisos, alíneas e itens. Sempre dessa forma. Não vai permitir que o usuário burle essa regra. A própria numeração também vai ser dada automaticamente. Então, eu não vou ter risco de colocar um dispositivo num lugar que não seja o que eu quero colocar ou com o número errado. Vai garantir o uso mínimo da boa técnica legislativa, vai permitir a criação de quadros comparativos. A gente vai ver o LexComp aqui, criação de quadros comparativos, mas o LexEdit também a gente pretende já colocar brevemente, criar um quadro comparativo da emenda, comparando o texto emendado com o texto não emendado. Vai facilitar avaliar a emenda. Vai tornar mais rápida a elaboração de emendas, porque o usuário não precisa pensar sobre o comando da emenda. Ele simplesmente, eu vou mostrar aqui logo em seguida, que ele interfere no texto da proposição e o comando de emenda já é gerado automaticamente. E vários aspectos que normalmente o autor tem que se preocupar, aspectos principalmente formais, já são abstraídos para ele, o próprio editor já resolve isso. Vamos lá, rapidez, elaboração, consistência do comando com a citação do texto alterado. Uma emenda tem um comando de emenda e uma citação do texto alterado, que às vezes ocorre de se falar que está alterando o parágrafo 5º e ali embaixo o parágrafo 6º. Então, nunca vai ter esse tipo de inconsistência. E outra coisa, o documento gerado, ele é um documento estruturado, ele não é só forma. Então, a gente sabe claramente quais são os dispositivos da lei que estão sendo alterados, se foi proposta a supressão de um dispositivo, a alteração ou inclusão de um novo. Então, a gente pode, de uma forma automática, tratar esses dados e fazer coisas do tipo agrupar emendas por dispositivo na hora de elaborar um parecer. Se eu tenho que avaliar, sei lá, 100 emendas, é mais fácil eu avaliar todas que endereçam o artigo 1º, todas que endereçam o artigo 2º. Então, se fazer isso daí, é possível fazer automaticamente sem precisar ficar olhando uma por uma na mão. Um programa pode ler essas emendas
e descobrir, todas, eu quero selecionar todas que alteram tal artigo. Então, facilita muito o trabalho do parecer para esse tipo de coisa. Próximo. No caso de requerimentos, ele vai garantir o preenchimento de informações obrigatórias, vai ter consistência sempre do requerimento com a fundamentação legal. Então, a pessoa que está fazendo não precisa ir procurar certinho qual era a fundamentação daquele requerimento. Vai tornar mais rápida a elaboração, que é simplesmente o preenchimento de um formulário. O autor não se preocupa aí com formatação de texto. E, mesma coisa, como são dados estruturados, eu posso fazer coisas como tirar um relatório de requerimentos por natureza, que eu não poderia fazer isso com arquivos .doc do Word. Eu não sei, ali para um programa, se eu for tratar arquivos .doc, aquilo é tudo só texto. Não me diz assim qual é a natureza, qual é o modelo do requerimento, quem está assinando. Isso tudo é possível fazer com um documento feito pelo LexEdit. Então, aqui, uma emenda legislativa, ela tem uma estrutura bem padrão, né? Então, tem uma epígrafe, tem um comando, uma citação do texto alterado, uma justificação, fecho e assinaturas. É basicamente isso. E a gente vai mostrar agora no LexEdit uma emenda. A gente vai fazer 2 emendas. Faz nova emenda. A gente vai pesquisar uma proposição. Quer? Tá. Esse documento que eu estou abrindo aqui, que é a proposição legislativa, um projeto de lei do Senado, ele já é um documento que foi estruturado em XML antes desse processo. Eu não estou abrindo um doc, eu estou abrindo um arquivo XML. Então, no processo legislativo aqui do Senado, quando eu submeto um projeto de lei, ele passa por uma ferramenta chamada Parser, que é um estruturador, que é um conversor de doc para XML. E aí, esse documento XML que permite que eu faça a emenda da forma que a gente vai fazer. Não é possível fazer direto sobre o Parser vai ser apresentado em seguida, tá? Então, aqui o João está alterando o caput do artigo 1º. Faz qualquer alteração, João. Os pleitos eleitorais, os transportes, jogos da Copa, tá. Clica ali em cima à direita na lupa. Aí. Fecha isso aí. À medida que ele altera ali em cima, a gente consegue ver as diferenças do novo texto, o que foi alterado, e o original ali embaixo. Se ele excluir, aí mostra em vermelho taxado, né? Confirma. Então, a gente já tem ali... Vocês percebem que é bem direto. Eu vou em cima em cima da proposição, altero o que eu quero alterar, e dali sai o comando de emenda. É isso. Aí tem que escrever uma justificação também. Botou uns omissos aí. Tá bom. Então, a gente tem um editor de texto rico ali, e a assinatura também, qual data, qual foi quem que assinou. Um monte de gente assinou isso daí. Tem assinaturas adicionais também, porque às vezes não se sabe ainda quem vai assinar. E agora clica em imprimir espelho de emenda, a gente vai ver a emenda pronta. Está aí, ó. Emenda número tal, ainda não foi numerada, ao PLS 14/2011, desse ao artigo 1º do projeto, a seguinte redação. Nos dias de relação, a Copa da FIFA. Isso aqui é novo, né? Uma justificação, data e assinaturas, e lá embaixo, assinaturas adicionais. E é isso, temos aí uma emenda parlamentar. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que, para atingir o objetivo do legislador, eu preciso fazer outras
outras alterações. Normalmente a emenda é bem simples mesmo, é bem direta num ponto, mas às vezes ocorre de eu ter que incluir um novo dispositivo ou suprimir um outro, mas sempre objetivando, tem que ter uma justificação que englobe tudo isso, que tudo isso esteja interligado com a mesma ideia, né, da emenda. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Roda um pouco mais para baixo, João. Acho que tem uns incisos, não tem não? Desse? Ah, isso só tem... Tá, só tem caput. Tudo bem, inclui aí um parágrafo único. Acrescentar parágrafo. Texto do parágrafo único, só escreve qualquer coisa. Único. Confirma. E no artigo... E suprime ele o artigo 4º também, por favor. Então, na mesma emenda, eu alterei um artigo, acrescentei um parágrafo e suprimi um segundo artigo, né? O comando de emenda agora ficou um pouco mais complexo, né? Desse na validação artigo 1º, acrescente-se parágrafo único ao artigo 3º e suprima-se o artigo 4º do projeto nos termos a seguir. Se eu quisesse adicionar entre o primeiro e o segundo um segundo artigo, ele vai numerar com um A, um B, um C. Então, olha. Agora tem o artigo 1A, novo artigo. Quando for feita a compilação da norma no final, é feita uma renumeração. Então, esse 1A não vai ser 1A no final, mas assim, para efeitos de emenda, está bem claro o que o legislador quis fazer com isso. Outra coisa, o arquivo que está sendo gerado aqui é um PDF A3. Então, o PDF A é um formato para arquivo, né, para preservação digital, então um formato ISO para preservação digital a longo prazo, em que essas fontes, por exemplo, estão todas embutidas no arquivo. Então, daqui a anos e anos, se eu for abrir num sistema operacional novo que não tem essa fonte, ele vai conseguir abrir porque a fonte está toda aqui. Toda a informação necessária para renderizar esse arquivo está dentro dele. E, além disso, eu tenho como anexo, dentro do próprio PDF, uma versão em RTF, caso alguém queira reutilizar esse documento para recortar e colar, é mais fácil fazer isso com um RTF do que com um PDF, né? Então, Então, para imprimir, o PDF é muito melhor. Mas para editar depois, para fazer recortar para colocar em um outro documento, é mais fácil com RTF. E aqui tem a própria emenda em formato XML. Esse aqui é a informação da emenda toda estruturada, dizendo o que foi alterado, o nome do autor, tudo separadinho, para poder ser tratado depois de forma automática. Então, João, vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa emenda aí. Mostra aqui, dispositivos propostos. Dispositivos propostos aqui, ó. Aqui eu vejo tudo que foi proposto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Então vamos para uma alteração da alteração? É muito comum que uma norma altere outra, né? Então, é mais comum, talvez, do que normas novas, né? Então, PLS 1 de 2011 tem um exemplo de uma norma que altera a outra. E agora eu vou fazer uma emenda numa norma que altera a outra. Então, fica mais complicado, assim. Eu quero alterar esse artigo 6º, mod 3 para 4. Isso. Temos correção ortográfica também. Confirmar. Então, a gente alterou agora o artigo 6º de quem? Sobe um pouco, João. Dessa lei,
artigo 6º da Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Imprime o espelho de emenda. Você vai ver que o comando fica muito mais complexo. Altere-se o caput do artigo 1º do projeto, então estou alterando o projeto de lei, né? Para modificar o caput do artigo 6º da lei tal, nós temos a seguir. Então, está alterando o projeto que altera a lei. A gente fez um trabalho aqui de formação desse comando de emenda para ele ser o mais específico possível para não gerar dúvida. É muito comum você falar assim, ter assim, desse nova redação, artigo tal, e faz um monte de coisa e depois você fica, poxa, será que ele quis suprimir aquilo ou outra coisa? Aqueles pontinhos que aparecem que aparecem numa citação, eles são, como tem aqui, ó, não pode deixar aqui, João. Como tem aqui, tá vendo? Esse artigo 6º, tá vendo? Ele é alterado o artigo 6º e tem esses pontinhos. Esses pontinhos está dizendo que está sendo alterado só o caput e que tem mais coisa e que eu não estou mexendo no restante. Se por acaso quem fez esse projeto de lei não tivesse posto esse pontinho e na lei original tivesse esse artigo 6º tivesse parágrafos, a princípio ele estaria revogando tacitamente o que vem depois, só por botar ou não botar esses pontinhos. Então, é muito importante o comando aqui ser o mais específico possível e a citação também está de acordo, colocando pontinho ou não botando pontinho. Nesse caso não tem pontinho, no anterior até tinha. Vê se tem alguma aberta aí com pontinho. Fecha esse. Fechar. Abre. Tá isso aí. Abre essa 4 aí. Isso aí. Vamos ver se tem. Não, só isso. Não, tá bom. Então, eu acho que deu para pegar a ideia, assim. O pontinho, tendo pontinho, não tendo pontinho, fica-se na dúvida se houve supressão tácita, ou então uma revogação tácita, ou não. O pontinho vai dizer, não, continua tendo mais alguma coisa aqui. A gente vai fazer agora 3 exemplos de requerimento no LexEdit. A estrutura do requerimento é epígrafe, o objeto do requerimento, justificação, fecho e assinatura, né? Como requerimento, a gente vai fazer primeiro um requerimento de CPI. Primeiro, para selecionar... João, apaga isso. Aqui a gente tem um catálogo com todos os requerimentos previstos para o Senado Federal, tanto no regimento interno e alguns até com previsão na Constituição. Por qualquer palavra, você escreveu CPI, ele já filtrou os requerimentos que tem de CPI. A abordagem do requerimento já deu para ver que é bem diferente da emenda, né? O requerimento ele tem dados obrigatórios e dados opcionais e são bem padrão. O trabalho de identificação de montagem desses modelos foi feito com uma equipe de várias áreas da casa. Então tinha pessoal do Prodazem, da consultoria, da mesa, de comissões. Mais algum lugar, João? Comissões assim. Então foi um trabalho muito interessante, onde cada área que utiliza mais certo tipo de requerimento trabalhou os seus requerimentos e depois o grupo todo fez uma revisão de todos os requerimentos. Então está realmente bem completo. O João está aqui preenchendo o requerimento para criar uma CPI. Um editorzinho de texto, esse editorzinho de texto tem toda a parte, o básico de que se necessita assim, para fazer um requerimento, um texto legislativo. Então tem parte para gerar os pontinhos, corretor ortográfico, o maximizar que você já mostrou, João. Tela cheia. A parte de
A assinatura ela é igual à da emenda. Rola um pouco para baixo. Requeremos nos termos do artigo tal. Então, a fundamentação legal aqui já está bem definida. Não foi preciso o autor procurar qual era a fundamentação legal. Não tem como errar, esquecer o inciso, que nem ocorreu naquele exemplo que a gente mostrou. Os artigos tal do regimento interno. A constituição de uma comissão parlamentar de inquérito composta de 14. Aqui, a gente informou o número e o número por extenso foi gerado pelo editor. Então não tem como errar fazer aquela diferença de 3 para 4 aqui. 8 membros suplentes para um prazo de 100 dias. Até o valor por extenso também foi gerado automaticamente pelo editor. E na segunda página, o objeto do requerimento é repetido para que não haja assinatura de folha em branco. Então fica um trabalho realmente foi rápido de fazer o requerimento e ele sai com uma qualidade muito boa. E também da mesma forma que a emenda, a gente tem aqui o XML com os dados estruturados e uma versão em RTF também para reutilização de alguma forma. Vamos fazer um segundo requerimento agora, que a gente vai demonstrar a integração do LexEdit com a fonte de dados abertos do Senado. Desapensamento de proposição. Então, aqui desapensamento. Olha, ele vai clicar em obter ementa. A ementa veio já dos dados abertos do Senado. Obter matérias relacionadas. Então, essa matéria está tramitando junto com todas essas e o requerimento está solicitando que ela seja desapensada. Requeremos nos termos regimentais desapensamento do projeto tal, que tramita com todas essas matérias. Então, a possibilidade de se errar num requerimento desse daí é enorme, né? Então, ficou muito simples. Eu não preciso digitar todos esses números, procurar essa informação direitinho, né? No outro site. E um terceiro requerimento é o de pesar. Esse de pesar é interessante porque no mesmo modelo ele tem muitas variações. Então aqui em cima, homenagem de pesar, homenagem por motivo de luta, homenagem de pesar de acordo com as tradições da casa. João só mostra aqui em cima que se alterando alterando o tipo, ele muda o formulário. O de baixo. Ó. Então, homenagem de pesar requer alguns dados. Homenagem de pesar, de acordo com as tradições da casa, já são outros dados, né? Então, o modelo se ajusta às especificidades dele, né? Então, aqui eu tenho, dependendo de cada opção, depende do que a pessoa foi em vida, eu tenho uma fundamentação diferente aqui, que tem que ser citada no requerimento. Pode gerar assim mesmo, Bruno. Requeremos em todos esses termos aqui inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento de fulano, acompanhadas pelas seguintes homenagens. 1 minuto de silêncio, tudo foi informado só ao preencher no formulário. Então vocês veem como que ficou realmente um editor especializado, ele realmente auxilia o trabalho do parlamentar. Aqui a equipe do LexML, LexEdit, Laura Araújo, João Holanda, estava na nossa equipe até fevereiro de 2011, João Lima, João Rafael, eu.
parte de integração de sistema foi a Maria de Lourdes Peixoto e com a ajuda do pessoal da SGM também. Tá? Obrigado, pessoal.